Bom dia, alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje a nossa aula para o 8º ano será da disciplina de Redação. O objeto estudado será artigo de opinião. O que nós iremos fazer é uma resolução de exercícios. Para isso, nós precisamos lembrar o que seria artigo de opinião, que foi o último assunto que nós vimos na última aula. Vocês lembram? Então, nós falamos para vocês que artigo de opinião é um gênero textual, é um tipo de texto muito semelhante à dissertação, que nós já estudamos em sala de aula também. Ele vai ter introdução, é um texto que vai ter desenvolvimento, é um texto que vai ter conclusão. Porém, a única semelhança, a única diferença, que vai haver de um para o outro, é que no artigo de opinião, você vai expressar a sua opinião de uma forma bem mais subjetiva. Você vai dizer o que você acha, eu penso, eu acho, eu acredito. Isso vai estar muito presente no artigo de opinião. Um pouco diferente da dissertação, que nós sempre falamos para vocês, olha, tentem fazer um texto mais impessoal, um texto em que você não se inclui, ao invés de dizer eu penso, você pode falar acredita-se, nota-se, ao invés de dizer eu penso, eu acho, eu acredito. Então, essa é uma das únicas diferenças que há de um texto para o outro. Além de, o artigo de opinião também é um texto em que você pode, nós discutimos sobre isso na aula passada, você pode falar de uma forma mais coloquial, ou seja, você pode falar com algumas gírias, falar umas palavras que você usa no seu cotidiano, na oralidade. Então, essa também é uma diferença que você vai encontrar do artigo de opinião para a dissertação. Fora isso, as semelhanças e as estruturas dos dois textos são muito semelhantes. Então, na aula passada, nós lemos um artigo de opinião que falava sobre terra seca, sobre deserto. Vocês lembram? Vida ou morte no rio, o futuro nas nossas mãos. Então, era um texto em que o autor falava sobre uma praia, um rio, que havia secado pela falta de conscientização da população, de não saber usar corretamente o rio. Vocês lembram disso? Então, nós resolvemos o exercício, mostramos para vocês como era esse artigo de opinião, e hoje nós teremos um outro artigo de opinião com um tema diferente. E é isso que nós vamos ver. Pegue seu livro didático e saibam que hoje a aula vai ser totalmente para resolver exercício. Então, não adianta você vir assistir a aula sem trazer o seu caderno, sem trazer sua caneta, seu lápis, porque a gente vai resolver exercícios, ok? Então, pegue lá seu livro didático e você vai abri-lo na página 92. E nós iremos até a página 94, certo? Vamos ler juntos um texto, como nós fazíamos em sala de aula, com a diferença de que na sala de aula, cada um lia uma parte. Vocês lembram disso? Pois é. Como nós não podemos estar juntos, façam a leitura como nós fazíamos na sala de aula. Tentem ler em voz alta, tentem entender melhor o texto. Quanto mais alto vocês lerem, vocês se concentrarem, mais facilmente você vai entender o conteúdo do texto. Melhor do que ficar voltando o tempo todo para tentar corrigir, tá bom? Então, o que você vai ver agora, a gente vai ler, é um texto chamado A Síndrome do Eu Já Vi. Vai falar sobre a atualidade, sobre as pessoas, o excesso de informação que as pessoas têm hoje em dia. Então, esse excesso de informações que nós encontramos na internet, ele vai mostrar para a gente que causa uma síndrome do eu já vi. Então, a gente vai junto ler esse texto e ver o que se pede nas questões. Podemos começar? A síndrome do eu já vi. Hoje, nos desdobramos para fingir, ver e ter conhecimento de todas as novidades e, de repente, viramos a geração que sabe demais. Aperte a tecla verde se algum dos casos abaixo já aconteceu com você em maior ou menor intensidade nos últimos tempos. Letra A. Você está com um amigo num bar, restaurante, e de repente ele te pergunta se você já viu tal coisa. Coisa tal que você ainda nem viu. Você dá uma de João sem braço, pede para ir ao banheiro rapidinho, acessa o Google, pesquisa a tal coisa, volta para a mesa e comenta que já conhecesse aquilo há tempos. Olha isso, gente, é como se as pessoas perdessem a capacidade de dizer, não, nunca vi. Você já nem viu, mas você vai lá
Finge que já viu. B. Você está falando com um brother no chat no Facebook e ele te manda um nick de um Tumblr, não sei como é que se pronuncia isso, que está bombando e pergunta se você já viu. Você não viu, mas clica rapidinho, dá uma sapeada e responde rápido que, claro, conhecia. Mentindo novamente para dizer que conhecia, gente. C. Você está em uma reunião, alguém comenta sobre aquele último vídeo viral. Olha, aí do lado está mostrando para vocês o que seria um vídeo viral, gente. Vídeo que adquire alto poder de circulação, alcançando grande população. Trata-se de um fenômeno típico da internet. Vamos adiante. Página 93. Internet. Você ainda não viu. A internet não está funcionando. Seu 3G parou. Pânico. Todo mundo comenta sobre um vídeo e você fica por fora do assunto no momento, minuto. Está muito difícil mostrar alguma coisa alguma coisa nova para alguém hoje em dia, não é? No começo dos anos 2000, conheci o Google. Fiquei maravilhado com a possibilidade que a ferramenta de busca trouxe para minha vida. De repente, tinha todo o conhecimento do mundo em um clique de distância. O quão épico é isso? Muito épico, certamente, mas a verdade é que o Google, combinado com o barateamento do preço dos pacotes de 3G, está acabando com toda aquela magia de sentar à mesa e ouvir uma novidade ou aquele momento, delícia em que deixamos alguém mostrar algo que não conhecíamos e vice-versa. O problema é que essa maneira as trocas vão ficando menos ricas entre as pessoas. Vemos na era do FOMO, o famoso Fear of Missing Out, ou medo de ficar por fora. Out, né, gente? Missing out. Desculpa o meu inglês. Na tradução para o português. Na minha visão, isso está gerando uma imensa síndrome do eu já vi. Assumir que não manja os assuntos da vez ninguém quer nos desdobrarmos para fingir, ver e ter conhecimento de tudo antes que alguém venha comentar as novidades conosco. De repente, assim, sem perceber, viremos a geração que sabe demais. Fica aqui, então, o meu nano manifesto. Menos tempo no Google e mais troca entre pessoas. Quem escreveu isso foi a Bia Granja. Então, gente, vamos discutir um pouquinho antes de começar a responder as questões. Nós vimos que ela está olhando de forma negativa para esse fenômeno que ela chama de síndrome do eu já vi, que é a gente ter muita informação, a gente tem medo de estar por fora em um assunto e logo pergunta ou vai pesquisar, porque nós não queremos que alguém conte algo para a gente. É como se a gente quisesse o tempo todo saber de tudo e fingir que não tem nada de novo, que nós somos muito inteirados, que nós sabemos de tudo que está acontecendo no mundo, conhecemos todos os memes, todas as formas de falar, as gírias, as palavras novas, os neologismos que estão surgindo. Então, o texto é uma crítica. No finalzinho, ela mostra que nós vivemos uma era em que nós temos medo de ficar por fora. Tu fica com pânico quando tu percebe que todo mundo está falando de uma coisa e olha tu, não sabe. Então, as pessoas começam a desesperadamente assistir séries porque os outros estão comentando, assistir filmes porque as pessoas estão falando muito sobre isso. Então, a gente fica o tempo todo correndo para tentar buscar uma informação. E ela critica isso porque ela diz que a gente perde aquilo que nós tínhamos, aquela magia, ela usa o termo magia que nós tínhamos antigamente de sentar, escutar alguém contando algo novo para a gente, deixar alguém achar que sabe. Não, parece que todo mundo sabe de tudo, ninguém sabe de mais nada, ninguém sabe mais ou menos, então ninguém pode ensinar nada para ninguém, é como se fosse desse jeito. E você ri de quem não sabe alguma coisa, você acha que a pessoa é velha, que é arcaica, tem que saber dos jogos, tem que saber de tudo. Então, gente, o que ela está fazendo é uma crítica a esse fenômeno que anda acontecendo na atualidade, que eu percebo que é muito, muito real mesmo, certo? Então, vamos logo às questões. Mas, sim, voltando. Eu quero que vocês percebam a estrutura. Não parece nem um pouco uma dissertação, né? Ela está contando para vocês, olha, de uma forma bem pessoal. Ela mostra a opinião dela, ela usa umas gírias, vocês conseguiram perceber, ficar por fora, não é? Aí olha que ela fala, né? Aqui nesse parágrafo. Então, em vários momentos ela usa
palavras mais coloquiais que você usa no dia a dia, na oralidade, né? Então, essa também é uma das distinções, como eu falei para vocês, que a gente viu, que diferencia do dissertação, ok? Vamos adiante. Então, gente, olha aqui. Rapidinho. Desculpa, só para clarear aqui. Vamos ao primeiro exercício. Esse não é. Esse é o primeiro exercício. Vamos lá. Primeira. O texto que você leu apresenta algumas marcas de oralidade. Olha o que nós acabamos de falar. Identifique essas marcas no texto e copie no caderno. Copie no caderno. Gente, olha só. Como eu falei para vocês, ela usa várias palavras de forma coloquial. Ela usa muito o pra em forma de para. Ela usa o dar uma sapiada. O que é dar uma sapiada? É dar uma olhadinha rápido. Ela fala sobre não manja de tal coisa, ela usa o né. Então, essas são palavras que são marcas de oralidade, coisas que nós, né, a gente não tem essa mania de falar, né, isso, né. Então, essas são palavras que nós usamos na oralidade. Então, você vai colocar o pra, você vai colocar o né, o manja, ficar por fora, você pode colocar esses termos, certo, gente? Letra B. Na sua opinião, o emprego de palavras e expressões bastante comum na linguagem oral, contribui para a leitura do texto. Está perguntando para você se contribui, se essa forma dela falar de uma forma mais coloquial contribui de alguma forma para o texto. Gente, isso aí é uma resposta pessoal. Mas o que eu posso falar para vocês é que provavelmente ela está falando com alguém mais jovem, o texto é direcionado para adolescentes, para jovens. Então, dessa forma, talvez ela tente falar da forma que eles falam. Então, você pode escrever algo parecido, mas essa aí é pessoal, você que sabe, letra B, tá? Segunda questão. Galileu é uma revista mensal com informação sobre tecnologia, ciência, saúde, comportamento e informática. Pela linguagem utilizada no texto, a que público essa revista se destina? Acabamos de falar, gente. Ela fala com quem, gente? Ela é destinada ao público jovem e adolescente. Ela sempre vai falar sobre ciência, ela vai falar sobre tecnologia, como nós acabamos de ver. E é isso. Até nós vimos um texto também que falava sobre vícios, né, de internet, vícios de ficar sem o celular e tal. Terceira, qual é a finalidade desse texto? Então, gente, o que vocês podem achar que seria a finalidade do texto? Então, o objetivo do texto da autora é mostrar como nós estamos dependentes das informações do Google, né? E alerta para a necessidade de maior convívio real entre as pessoas. Então, olha sobre o que ela está falando. Então, ela está alertando que nós temos que conviver mais com as pessoas e largar um pouquinho o celular, essa área da informação, e parar de tentar saber de tudo. Não é isso? Então, a finalidade do texto é mostrar o problema que está acontecendo e ela dá a opinião dela de como resolver. Largar um pouco essa era e se importar mais com o contato entre as pessoas, o contato físico, em que você senta, escuta a pessoa, larga um pouco o celular, ok? Quarta questão. A autora do texto apresenta 3 situações pelas quais o leitor pode passar. Quais são essas situações? Então, gente, você consegue perceber que ela começa falando que você está num bar com um colega, não é isso? E ele pergunta para você, você não sabe, vai no banheiro. Olha só, você sai do encontro da situação e vai para o banheiro pesquisar. O outro é você está no Facebook conversando com um amigo e ele te manda um link, tu clica rapidinho, finge que já tinha visto. E por último, numa reunião em que alguém comenta sobre um vídeo viral e tu não tem essa informação e tu fica em pânico. Então, são 3 situações. Uma reunião em que tu não sabe sobre um assunto que eles estão falando, sobre um link no Facebook e uma conversa no bar. Essas são as 3 situações, ok? B. Você já se viu em alguma dessas situações ou fez algo semelhante? Olha só, gente, isso aí é pessoal, você que vai dizer se você já fez isso. Você estava super por fora, desculpa, eu estava matando Carapanã. Você estava super por fora de um assunto, alguém perguntou, você fingiu que sabia, foi lá, pesquisou, entendeu? Às vezes eu faço isso, alguém comenta sobre alguma coisa, ao invés de eu ir lá perguntar o que é isso, humildemente a gente não gosta de perguntar, né? O que a gente faz? Pega o que a pessoa falou, digita lá e pesquisa.
Você pode contar algo pessoal que aconteceu com você, certo? Vamos para a próxima página. Quinta questão. No texto, a autora deixa clara a sua opinião. No entanto, ela emprega uma estrutura diferente da utilizada no texto anterior. Então, olha o que ela está falando. Está falando para a gente que ela mostra a opinião dela, é um artigo que está mostrando a opinião dela, mas ela está se utilizando de uma forma diferente do texto anterior, que foi aquele que o rapaz estava falando sobre o rio que secou. Vocês lembram? Então, descreva como ela procede no primeiro parágrafo. Então, olha o que ele está pedindo para você. É diferente, ela começa mostrando para vocês situações e perguntando para você o que acontece com... se já aconteceu com você alguma dessas situações. Então, ela inicia o texto dirigindo-se diretamente com o leitor. Bem diferente, né, do primeiro texto que nós lemos sobre os rios que secavam. Então, ela fala com os usuários de redes sociais, solicitando que ele, o quê? Identifique se ele já passou por uma dessas 3 situações. Então, o que você pode colocar como resposta? Descreva como ela procede no primeiro parágrafo. Ela se dirige ao leitor perguntando se ele já passou por alguma das 3 situações que ela vai citar, certo? Letra B. Em que modo verbal está a forma aperte? Ela não fala assim, aperte o botão verde se você já passou por uma dessas situações. Então, aperte está em que forma verbal e qual é o efeito de sentido empregado nesse modo verbal. Então, nós conseguimos notar, gente, aperte, nós estudamos muito verbos. E esse era o que a gente mais falava. Qual era, gente? Aperte é o quê? Está no imperativo. Vocês lembram disso? Então, ele está no imperativo e você está tentando dar um conselho, uma ordem ou fazendo um convite para alguém, que é o que ela pede, né? Ela pede para você apertar, então é um convite. Letra C. Em qual dos 2 textos lidos, 1 e 2, a opinião dos autores se expressa de forma mais enfática? Em qual deles, gente? No primeiro ou no segundo? Você consegue notar que agora, no segundo texto, que ela já começa falando, dando a opinião dela desde o início. O texto 1, não, ele começa contando para vocês uma história, lembra? Conta para vocês, fala sobre lei, lá no finalzinho ele diz o que ele acha. Então, é no texto 2 em que ela dá a opinião dela de uma forma mais enfática. Sexta questão. A autora afirma que está muito difícil mostrar alguma coisa nova para alguém hoje em dia. Você concorda com ela? Justifique sua resposta. Isso é pessoal também. Você acredita nisso? Eu acredito que sim também, gente. Às vezes eu me sinto já por fora, porque às vezes é difícil, você vai contar, isso aí já é velho, isso aí todo mundo já sabia. Então, tá bem difícil mesmo hoje em dia. Certo? Essa é pessoal. Sétima. Na sua família, novamente essa é pessoal, ou com seus colegas, está acontecendo o que a autora relata no texto? Falta de troca de informação e de bate-papos interessantes? Exemplifique relatando alguma situação que você tenha vivido ou presenciado. Sim, gente. Então, você pode muito bem chegar e falar assim, olha esse meme. Chega e mostra para alguém que não diz, isso aí já vi. Já vi. Então, tá bem difícil. Então, ele quer que você conte uma experiência sua aqui que já tenha acontecido com você e seus amigos, ou você e sua família. Ok? Na 8ª, no capítulo 1, você aprendeu o significado da palavra síndrome. Explica o significado do título do texto. Gente, então a gente estudou no primeiro capítulo, acho que estava falando sobre os celulares. Vocês lembram da pessoa não conseguir ficar sem o celular por muito tempo? Vocês lembram disso? Então, eles começam a falar sobre o exagero ao celular. Não é uma doença, criticam especialistas. Então, está mostrando, nesse texto, começa a falar sobre o que é síndrome. Então, síndrome, ele já começa a mostrar para vocês que é como se fosse algo que já levasse para o lado da doença, de você não conseguir se livrar, de você precisar de um tratamento. Vocês lembram disso? Então, é a mesma coisa aqui. Ela está mostrando para vocês que síndrome pode ser algo parecido com uma doença, com alguém que tem um problema e que precisa muito urgentemente ser tratado. Então, essa é a 8ª questão, ok? 9ª. O que significa a palavra nanomanifesto? Se não souber, pesquise. Qual é o nanomanifesto da autora? Gente, nano. A gente vai por partes. É uma palavra formada por 2 radicais. Então, nano quer dizer o quê? Algo anão, algo pequeno. E manifesto, ela está se manifestando, protestando, questionando, reclamando sobre alguma coisa. Então, é o pequeno manifesto dela, a pequena crítica dela. Então, esse seria o significado,
tá? E qual é o manifesto dela? Primeiro você explica aqui no manifesto, quer dizer, um pequeno manifesto, uma pequena crítica. E qual é o manifesto dela? O pequeno manifesto dela, gente, é falar sobre a síndrome do eu já vi, de você não conseguir se comunicar mais hoje em dia. Você conhece a palavra nanotecnologia? Em geral, ela é aplicada a quê? Então, a gente também fez um texto falando sobre tecnologia, vocês lembram? Sobre computadores também. Não me recordo direito agora, mas acho que sim, tá aqui. Elas são boas em conta, mexe as cadeiras. Então, são 2 textos que estavam falando sobre isso, sobre universidade, sobre pesquisa. E nano quer dizer pequenas tecnologias, né? São chips, pequenos chips que conseguem fazer pessoas andarem ou fazer milagres, ciência. Então, quer dizer, falando sobre isso. Então, isso seria a nanotecnologia. Ela é aplicada aqui. Normalmente, a tecnologia, como o próprio nome já diz, gente. A ciência para fazer aparelhos para coração, enfim, gente, máquinas para ajudar na saúde das pessoas, ok, gente? Então, a nossa aula é essa. Façam esse exercício, coloquem todas essas respostas no caderno de vocês, coloquem a data, a disciplina, a data de hoje, que está anotado, o vídeo é de hoje, e resolvam essas questões, ok, gente? Quando a gente voltar às aulas, não tem como a gente ir fazendo um por um de novo de tudo isso, gente. Eu vou chegar, vou olhar o caderno de vocês, vou passar os vistos, ok, gente? Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, evitem sair, evitem aglomerações, evitem ir para a rua. Se sair, use máscara. Beijo, gente, até mais.